E aí, cara? Esse é um vídeo que eu não sabia se eu ia fazer ou não em respeito à memória do Chadwick Boseman, que faleceu ontem aos 43 anos de idade, vítima de câncer. Mas no final das contas eu queria celebrar a vida desse ser humano incrível, que tinha uma consciência muito clara do papel dele como homem. É claro, né, que o papel mais importante da vida dele no cinema foi o papel de Pantera Negra, e talvez tenha sido o filme de super-heróis mais importante da história, porque apesar de não ter sido o primeiro filme de super-heróis com um homem negro no papel principal, afinal de contas a gente teve o Blade, né, bem antes dele, foi o filme que abraçou muito claramente a questão da igualdade racial, mesmo sem abordar esse tema diretamente na narrativa. E isso é o mais fantástico a respeito daquele filme, né? Ele foi uma celebração do afrofuturismo, que é um movimento artístico não apenas da literatura e do cinema, mas que inclui aí gente como Jean-Michel Basquiat nas artes plásticas e o George Clinton na música, e é uma exaltação da cultura negra. Pantera Negra foi uma forma não panfletária de mostrar como nós todos estávamos ali perdendo histórias fantásticas, com personagens incríveis e carismáticos e um visual insano, simplesmente porque Hollywood não conseguia e ainda não consegue entender o potencial enorme de narrativas que não sejam centradas ali, né, naquele velho arquétipo do homem branco anglo-saxão. Mas esse filme não foi uma exceção, um ponto fora da curva ali na carreira do Chadwick Boseman, cara. Todos os papéis dele foram, numa certa medida, uma exaltação da cultura negra e das personalidades mais importantes da luta pelos direitos civis. O primeiro filme importante dele foi em 2013, quando ele interpretou o Jack Roosevelt Robinson, que foi um jogador de beisebol profissional que se tornou o primeiro afro-americano a jogar na Major League de Beisebol na era moderna, a partir de 1947, jogando pelos Dodgers. Até então, apenas jogadores brancos participavam da Major League, e o Jack Robinson foi inclusive colocado no Hall da Fama do beisebol em 1962 por conta disso. Em 2014, ele interpretou James Brown, o pai da funk music. Não a funk music que nós conhecemos aqui no Brasil, cara, mas o funk de verdade, que é a mistura de soul, jazz e blues, que começou lá nos anos 60 nos Estados Unidos, justamente com ele. Nada contra o funk aqui do Brasil, certo? Mas eu sempre considerei esse nome uma apropriação indevida, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Se você quiser conhecer o funk de verdade, procura aqui no YouTube mesmo, George Clinton, Funkadelic, ou o próprio James Brown, que aí você vai ver o que é funk de verdade. Em 2017, o Chadwick Boseman fez Marshall, um filme sobre a história do Thurgood Marshall, que era um advogado americano e ativista dos direitos civis que atuou como juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos de outubro de 1967 a outubro de 1991. Ele foi o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte. Além de outros filmes, né, como The Five Bloods, Spike Lee, que é um filme recente, um outro filme que ele chegou a terminar, mas não foi lançado ainda. E o Chadwick Boseman fez questão de manter o mais absoluto segredo sobre a doença dele, né, o câncer, que ele combatia desde 2016. Imagina, cara, ele fazia o tratamento contra a doença durante todo o tempo em que ele foi o Pantera Negra no cinema. Se interpretar um super-herói no cinema já é um esforço descomunal fisicamente para qualquer ator, imagina para alguém que está ao mesmo tempo fazendo tratamentos como quimioterapia e cirurgias. Além de tudo isso, o ator também era muito envolvido com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e no resto do mundo, e usou o reconhecimento que ele alcançou, né, com os filmes dele para ajudar a chamar a atenção para o problema gravíssimo de racismo que existe nos Estados Unidos e que infelizmente não é um problema que só eles enfrentam, como a gente bem sabe aqui no Brasil. E ele também visitava constantemente hospitais para ajudar a aliviar o fardo das crianças que lutam contra o câncer. Isso era uma coisa que ele fazia direto, às vezes com os companheiros dele de Vingadores, mas muitas vezes sozinho. Ele doou recentemente 4,2 milhões de dólares em equipamentos de proteção individual para hospitais que atendem comunidades negras nos Estados Unidos. Então, cara, o mundo realmente se torna um lugar mais triste sem a presença desse cara por aqui. Nós todos vamos sentir uma falta imensa dele. E mais adiante a gente vai falar sobre como fica aí a questão do Pantera Negra, né? Mas isso não é assunto para agora. Com certeza ele vai fazer mais falta fora das telas para a família dele e para a comunidade que ele tanto ajudou ao longo da vida. Uma coisa é certa, cara, a passagem dele por aqui não foi em vão. Ele ajudou milhares de pessoas com as ações dele e tornou a vida de milhões de pessoas como você e eu felizes com os papéis dele no cinema. Então que ele descanse em paz e que a família dele encontre força e serenidade para passar por esse momento da melhor forma possível. Eu vou dizer uma coisa para você, cara, esse é um ano que realmente não vai deixar nenhuma saudade.
E eu queria aproveitar para deixar aqui também um abraço e todos os pensamentos positivos para você que de alguma forma está sendo impactado por esse ano desgraçado, para você que perdeu um membro da sua família para essa doença maldita, para você que está com problemas no trabalho, que talvez tenha perdido o seu trabalho por conta dessa pandemia. Fica forte, cara, que você encontre forças para continuar lutando, que você tenha tranquilidade para encontrar uma forma de sair dessa. Vamos junto.